Voltamos aqui no nosso bloco aqui, ele estava falando num cassino, nosso deputado. E repare qual é? O Brasil tem uma taxa de juros indecente, que é um absurdo, a maior taxa de juros do mundo. O sistema financeiro internacional especula com o Brasil. Aqui é o dinheiro que vem para ganhar. Eu digo cassino, mas o cassino às avessas, porque no cassino aquele que joga sempre perde, a banca ganha. No Brasil, o que joga ganha, e a nossa banca, que somos nós, perdemos sempre, porque remuneramos muito bem essa especulação, e o governo brasileiro se beneficiando disso e achando que estávamos no melhor do mundo, incentivando um consumismo desenfreado, não se preocupando com a poupança, um governo que investiu muito pouco. O Brasil tem estrangulamentos graves na infraestrutura. Nós fazemos uma crítica muito severa ao modelo econômico adotado pelo governo Lula, que foi uma continuidade do governo Fernando Henrique Cardoso, mas com uma nova realidade do mundo. Fernando Henrique Cardoso não tinha um mundo em expansão, ao contrário. Era um mundo, inclusive, que trazia a crise muito próxima do Brasil, como foram várias crises dos países também periféricos como o nosso. No caso de Lula, veio sofrer a crise apenas agora no final, e diz que é uma marolinha, e que não é. E o Brasil ainda não se recuperou. E eu não sei se irá se recuperar mantida essa política. E mais do que isso. E aí vem uma questão que é importante, é de futuro. Infelizmente, Lula e a sua candidata não têm nenhuma competência para enfrentar os graves problemas que nós vamos ter que enfrentar. Algumas bombas de efeito retardado, como é que o Brasil volta a crescer, como é que o Brasil volta a ser uma potência industrial, coisa que não está sendo, até porque está perdendo. Nós estamos nos desindustrializando, isso é um problema grave. O Brasil regride porque exporta emprego, nós estamos diminuindo o valor agregado nas nossas importações, na pauta de exportação brasileira. São erros tremendos. Nós estamos começando a ter graves déficits na nossa balança de pagamento, coisa que não tínhamos há muito tempo e voltamos a ter por erros, por equívocos desta política econômica, que não tem nenhuma meta de desenvolvimento, não tem nenhum projeto nacional de desenvolvimento, não tem nenhuma política industrial, que o Brasil não pode ser um entreposto comercial. Então, nesse sentido, a nossa crítica ao governo Lula é uma crítica severa. Afora, é evidente, coisa que eu não falei, até porque não foi por isso que nós rompemos com o governo, é um governo, infelizmente, próprio de corrupção. Um governo em onde você aponta, escândalos e podridão aparecem. Infelizmente, um governo que colocou aquilo que era parte da esquerda brasileira em conluio com o que tinha de pior da corrupção. Agora, deixa eu fazer uma perguntinha. Por que não se consegue provar ou prova e não acontece nada nesse Brasil? Olha, até que eu diria a você que alguma coisa foi feita. Os mensaleiros estão todos denunciados no Supremo Tribunal Federal. O Procurador-Geral da República denunciou. Lula teve um recorde nacional. Mais de 8 ministros foram demitidos, alguns deles demitidos com denúncias graves de corrupção. A última agora foi a Erenice Guerra, do Ministério da Casa Civil, que infelizmente no Brasil se transformou numa casa de malfeitorias, desde o primeiro-ministro, quando foi Zé Dirceu, que saiu como chefe da gangue do Mensalão, e até esse último agora da Erenice Guerra, passando neste meio pela Dilma Rousseff, que teve os escândalos do dossiê da dona Ruth Cardoso, com a participação inclusive da Erenice. Com a participação também da Erenice, o escândalo da Receita Federal não investigar as empresas do filho do presidente do Senado, José Sarney, que por pressão direta da Dilma, denunciada pela secretária da Receita Federal, dona Lina Vieira, que ela pediu ou ordenou quase, que não fizesse nenhuma fiscalização nas empresas do filho Sarney. Não vamos esquecer isso. O Ministério Público está investigando, a Polícia Federal também, nós não sabemos, até porque tivemos muitos episódios de prisões, algemados no Jornal Nacional, várias personagens, e tivemos muito poucos petistas nessa situação. Nós temos aí muitas piruetas com outros partidos, com outras personalidades. Com o do PT nós temos aí, por exemplo, os aloprados ainda sem denúncia, e já se passaram 4 anos da grande
a grande manifestação de aloprados com dinheiro tentando fazer um dossiê contra a Serra, na eleição ao governo do estado aqui de São Paulo. Também, esse é um quadro que preocupa. Por quê? Porque a justiça é lerda, é lenta e aí incentiva a impunidade nacional. Incentiva, inclusive, a continuidade da corrupção. Agora, o seu partido está apoiando o Serra. Foi um dos primeiros partidos a apoiar o Serra, ainda antes mesmo do PSDB. Então, o porquê e quem é Serra e o que ele representa para o Brasil? Olha, uma pequena história. A relação nossa com o Serra, e aí não é só pessoal minha, era do velho partidão, né, do Partido Comunista Brasileiro, que na época, ainda ilegal, e antes do golpe de 64, tinha no movimento estudantil uma aliança com a Ação Popular, que era um movimento de uma esquerda católica e que Serra fazia parte. Serra era vinculado à AP e foi candidato à UNE pela AP e com o apoio do PCB. Nós apoiamos Serra. Então a nossa relação é relação partidária e pessoal minha, até porque eu era estudante, eu tenho a mesma idade que ele, eu estudante em Recife, ele aqui em São Paulo, mas em contato por conta do movimento estudantil universitário, por conta da UNE. Então essa relação é antiquíssima, se falarmos em mais de 40 anos, são quase 50 anos de convivência a partir dessa política universitária. Depois tive com ele no Chile, aprofundamos discussões. Quando ele voltou, integrou-se na Frente Democrática do MDB, onde nós estávamos, e nessa relação aprofundamos. Depois fui deputado com ele, constituinte, e tenho a certeza, por exemplo, de que Serra é talvez um dos quadros mais bem qualificados que esse país tem. Vi isso na Constituinte, o seu papel de fundamental importância em alguns capítulos que são fundamentais, né, em qualquer sociedade, seja na questão da formatação do Estado, nas questões econômicas, e ele também discutia com uma visão muito humanista. Então é um grande quadro. Isso ficou depois comprovado. Secretário de Planejamento de Franco Montoro, quando prefeito de São Paulo, governador, demonstrou que, além de ser um grande político, uma liderança forjada nas lutas democráticas de resistência ao regime militar, de afirmação efetiva de valores republicanos, ele ainda demonstrou ser um excelente administrador, um grande gestor, que o Brasil vai precisar. Então, nesse sentido, não tinha outra alternativa que o PPS apoiar por conta de toda essa trajetória, de toda essa história, e mais, por conta da perspectiva de um futuro de alguém que possa corrigir muitos dos rumos que o Brasil vai ter que corrigir. Então, vou fazer uma pergunta que vai ficar para o próximo bloco. Eu escutei o senhor falar que é mais importante o Serra entrar do que o senhor. Eu falei isso. Nós vamos falar isso no próximo bloco.